Olá, quinto ano, bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje, dia 3 de setembro, a nossa aula, como todas as sextas-feiras, é de ciências. E, como a gente falava na aula passada sobre a estrutura do corpo humano, seu funcionamento, hoje nós vamos conhecer mais um sistema, que é o sistema respiratório do corpo humano, ok? O sistema respiratório está na página 36. A gente vai fazer uma introdução, tá bom? Do conteúdo na aula de hoje. Algumas experiências a gente vai realizar na aula ao vivo do Google Meet, então eu peço que vocês assistam. Coloque a mão aberta sobre o seu tórax e respire profundamente. Puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. Preste atenção nos movimentos do corpo durante a entrada e saída de ar. Professor Manuel, é como se o meu corpo levantasse para tomar e baixasse. Quais partes do corpo participam desse movimento? Então eu sinto que o meu corpo aqui, não é? Essa parte do corpo do professor Manuel, a coluna, certo? A boca, o nosso nariz, fazem parte do processo, então do movimento. Do movimento em si, né? Toda essa parte aqui da gente, ela se movimenta quando a gente faz o processo de inspirar e expirar. Quando a gente inspira, é quando a gente puxa o ar pelo nariz, né? A gente respira oxigênio. E quando a gente solta, a gente expira gás carbônico. A gente vai ver na atividade lá na frente e mais detalhadamente no processo da aula sobre esse sistema maravilhoso. Na outra aula sobre o sistema digestório, o professor Manuel falou para vocês o quanto é importante nós conhecermos a funcionalidade do nosso corpo, sabermos o porquê de cada coisa e como um simples respirar é tão bem planejado e funciona tão bem dentro do nosso organismo, ok? Vamos lá. Página 36. Cada uma de nossas células necessita de gás oxigênio. Por isso que a gente inspira oxigênio, que é liberado principalmente pelas árvores. O processo de respiração das árvores, o sistema respiratório das árvores, ele é contrário ao sistema da gente. A gente inspira oxigênio, libera carbônico, gás carbônico. As árvores inspiram o gás carbônico que a gente expira, elas sugam e liberam para a gente, ou seja, expiram oxigênio para que a gente possa inspirar de novo. Então, já imaginou se toda essa poluição, toda essa destruição acabasse com todas as árvores do mundo? De onde viria o oxigênio para a gente respirar? Fica a pergunta para vocês. Dentro das células, acontece um conjunto de reações químicas que utiliza os nutrientes dos alimentos e o gás oxigênio do ar. Como resultado, ocorre a produção de energia e a liberação de gás carbônico. O gás carbônico não é utilizado pelo corpo e é eliminado do organismo durante a expiração. Ou seja, a gente inspira oxigênio, esse processo do nosso sistema respiratório, ele transforma o oxigênio em gás carbônico, e como o gás carbônico não é útil para o nosso organismo, a gente joga para fora através da expiração. Professor, mas é tão rápido? Mas o nosso corpo ele é assim mesmo. Ele é muito ágil e muito inteligente. Então, no momento que a gente inala, que a gente inspira o oxigênio, todo o sistema respiratório trabalha para que a gente expire gás carbônico. Tá bom?
Então vamos aqui, através dessa imagem, observar um pouco da estrutura do nosso sistema respiratório. Então a gente tem aqui o nariz, a faringe, a laringe, não é? Temos a traqueia, prestem atenção, a traqueia, temos os brônquios, certo? Os brônquios, os pulmões, que são dois, né? A gente tem um pulmão esquerdo e um pulmão direito, e os bronquíolos, ok? Então, o esquema, ele é ilustrativo. Os elementos não são representados, claro, na proporção do tamanho real. Aqui é uma mera ilustração. Então, inspiração é a entrada do ar no organismo. Quando a gente faz, a gente está inspirando. E quando a gente está expirando. Inspiração, entrada de ar. Expiração, saída de ar. Ok? Essa é a página 36. Aí a gente vem para a página 37. Os movimentos respiratórios. A inspiração e a expiração envolvem movimentos involuntários. A gente não pensa em respirar, a gente simplesmente respira, não é? É como a gente falava também no movimento, no sistema digestório, que existem elementos dentro do nosso sistema digestório que funcionam sem o nosso querer. Eles funcionam involuntariamente, ok? Esses movimentos são feitos com a ajuda do músculo que fica abaixo dos pulmões, que é chamado de diafragma, e dos músculos intercostais, que são aqueles localizados entre as nossas costelas, ok? Então vejam aqui, ó, o processo de inspiração, o ar entra no nosso organismo, não é? Ele faz todo esse processo. Observem que quando a gente inspira, o nosso tórax, a nossa caixa torácica, ela enche. Aqui, ó, exatamente aqui fica bem mais cheio. Aí quando a gente solta, ó, diminui. Existe essa representatividade aí. E se vocês observarem, o diafragma, que é o músculo responsável por fazer esse movimento, né, para ajudar os pulmões a receberem e a expelirem ar, ele fica aqui, exatamente onde o professor Manuel está apontando. No momento de inspiração ele dá uma subida, não é? E no momento de expiração ele volta ao lugar. Então ele fica constantemente assim. A gente está respirando aqui normalmente, não é? O professor Manuel está falando e respirando ao mesmo tempo. Ele não precisa parar para fazer e soltar. Às vezes, quando eu estou muito nervoso, eu faço esse processo. Aí solto devagar e vou me acalmando. Mas a respiração normal, ela acontece naturalmente, ok? Então vamos aqui para a inspiração. O diafragma desce, permitindo a entrada de ar nos pulmões, que se expandem. As costelas se levantam com a ação dos músculos intercostais, porque a gente chega muda de postura física quando está inspirando, não é? Aqui a gente tem a representatividade da expiração. O diafragma na expiração, ou seja, quando a gente solta o ar que a gente inspirou, ele sobe, forçando a saída de ar dos pulmões. As costelas se abaixam devido ao relaxamento dos músculos intercostais. Quando eu inspiro, meus músculos juntam aqui nas minhas costas. Vocês podem tentar fazer isso em casa, ó. Eles juntam. Aí quando eu expiro, eles relaxam, ok? Então vamos lá. O desenho também é uma mera ilustração, não representa o tamanho real dos nossos órgãos. 2 alunos fizeram a seguinte atividade. Com uma fita métrica, eles mediram a circunferência, ou seja, essa medida aqui, ó, circunferência, ok?
do tórax durante a inspiração e a expiração. Os resultados estão anotados na tabela a seguir. Observe os dados e responda as questões. Então vamos lá. A medida do tórax, da caixa torácica em centímetros. Quando o corpo está inspirando, essa caixa mediu 72 centímetros. Quando o corpo soltou o ar, ou seja, expirou, a caixa mediu 65 centímetros. Ok? A medida, letra A, foi maior na inspiração ou na expiração? Respondam. Letra B. Considere o movimento das costelas do diagrama, que está abaixo dos pulmões, e dos pulmões durante a inspiração e a expiração. Explique a diferença entre os números encontrados. Então, nós já identificamos que na inspiração, e aqui em cima a gente vê, não é? Que na inspiração, o diafragma, que é esse nervo que está abaixo dos pulmões, ele desce, permitindo a entrada nos pulmões, não é? Ele desce para que o pulmão possa se expandir, para que ele possa crescer, recebendo esse oxigênio, esse ar. As costelas se levantam com a ação dos músculos, certo? Então, observem aí. Na inspiração, o diafragma desce para que o pulmão se expanda e as costelas levantam com a ação dos músculos intercostais. Na expiração, o diafragma ele sobe. Por quê? Porque ao tempo em que o pulmão vai liberando esse ar que ele recebeu, ele vai diminuindo a sua expansão e dando espaço ao diafragma, ok? As costelas relaxam. Então, nessa questão aqui, vocês vão explicar a diferença entre o número 72, não é a diferença em número, é porque existe uma maior quantidade de centímetros no processo de inspiração e uma menor quantidade de centímetros no processo de expiração. O professor Manuel já explicou. Por que na inspiração a nossa caixa torácica ela aumenta? Porque os pulmões eles também aumentam por conta do oxigênio que a gente recebe. Ok? E aí o professor Manuel vai voltar aqui bem rapidinho para nós irmos para uma segunda atividade. E essa atividade vocês irão realizar no caderno, ok? A nossa atividade é sobre sistema respiratório. Só que como no livro está bem simples, o professor Manuel decidiu trazer um pouquinho desse desafio para vocês. Então vamos lá. O sistema respiratório é responsável por captar oxigênio, que biologicamente a gente chama de O2. Captar é receber, certo? Oxigênio do ar para o nosso corpo e liberar gás carbônico, que a gente chama de CO2, após uma série de transformações que ocorrem dentro dos componentes do sistema respiratório. Então, na primeira questão, o sistema respiratório é composto por órgãos que atuam no equilíbrio do organismo. Entre as suas funções estão as trocas gasosas. Quais são as trocas gasosas? Uma troca. A gente recebe um gás, que é o oxigênio, e inala um gás e externa outro gás, que é o gás carbônico. Então, é uma troca gasosa. A defesa pulmonar e a produção de som. Nós só conseguimos falar por conta desse processo que acontece até esse ar sair da nossa boca em forma de fala. Assinale a alternativa correta que identifica os órgãos do sistema respiratório enumerados a seguir. Então, observem aqui. Nós temos o órgão 1, o órgão 2, o órgão 3, o órgão 4 e o órgão 5. Observem, nós temos letra A, B, C, D, e E. Só que cada uma dessas letras tem uma sequência diferente. O que vocês precisam fazer? Identificar entre essas alternativas a única que apresenta a sequência correta de acordo com essa numeração. Número 1, nariz. Número 2,
boca. Número 3. O número 3 é a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios ou os alvéolos, que é justamente o órgão responsável pela transformação do gás oxigênio em gás carbônico. Então, o que é que vocês precisam fazer? Vocês podem se reportar ao desenho que está no livro de vocês, na página 36, e identificar a sequência correta. Como a atividade é no caderno, vocês vão colocar nessa primeira questão. Questão 1, aí vocês vão escolher a letra que vocês acreditam que é correta. Por exemplo, se o professor Manuel acredita que a letra D é um exemplo, eu não estou dizendo que é correta, que a letra D é correta, eu vou escrever no caderno D e vou escrever a ordem. 1, nariz. 2, boca. 3, alvéolos. 4, pulmões. 5, traqueias. Mas a gente já sabe que a D não é correta, porque depois da boca não são os alvéolos. Beleza, pessoal? Aí na questão 2, ó. Vamos lá. O ser humano possui 2 pulmões, o direito e o esquerdo, que são órgãos esponjosos situados dentro da caixa torácica. Cada pulmão apresenta cerca de 2 milhões de estruturas muito pequenas que se enchem de ar, por isso que ele se expande, ok? Então, nessa questão, a gente apresenta de novo uma sequência. A gente tem aí primeiro o nariz, depois a boca, depois a laringe, não é? Temos a faringe, temos o pulmão direito, o pulmão esquerdo, o brônquio direito, o brônquio esquerdo. Embaixo nós temos o diafragma, que é esse músculo responsável por subir e descer, fazendo com que o pulmão se expanda. Nós temos aqui uma representação que vocês vão precisar pesquisar, certo? Nessa questão vocês podem pesquisar, mas eu já disse lá em cima uma dica. Qual é o órgão do sistema respiratório responsável pela transformação do oxigênio em gás carbônico? Ok? E aí vocês vão colocar, observe o desenho e indique qual o nome dessas estruturas em destaque e como elas atuam no sistema respiratório. Então o professor Manuel já está dizendo como é que elas atuam. Elas são responsáveis pela transformação do gás carbônico ou do gás oxigênico em gás carbônico. Então, o que vocês precisam pesquisar no nosso amigo Google é o nome dessas estruturas, tá bom? Na quarta questão, inspiração e expiração são movimentos respiratórios realizados, respectivamente, para a entrada e saída de ar do nosso corpo. A inspiração, que é a entrada, é causada pela contração de qual músculo do sistema respiratório? Qual é o músculo que se contrai para que o pulmão se expanda? Letra A é o pulmão, B é o diafragma, C, epiglote, D, faringe ou E, laringe. Lembrem, o professor Manuel explicou lá no livro que um órgão, que é um nervo, ele se contrai, ou seja, ele diminui, ele abaixa para que o pulmão possa se expandir. Quem assistiu a videoaula com certeza vai saber responder. E aí a quinta questão, assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum, ou seja, uma estrutura que tanto está presente no sistema respiratório como está presente no sistema digestório. Então, lá na página 30 do nosso livro, quando a gente estudou o sistema digestório, a gente falou sobre esse elemento, sobre essa estrutura do nosso organismo. Então, vocês acham que qual é a estrutura que a gente tem tanto no sistema digestório quanto no respiratório? Letra A, são os brônquios. Letra B, é a faringe. Letra C, é o pulmão. Letra D, o esôfago. Ou letra C, ou letra E, a laringe. Lembrem, para vocês responderem essa questão 5, vocês podem voltar no livro na página 30 e ler no livro a estrutura do nosso sistema digestório. E aí vocês vão descobrir
qual é a estrutura do sistema respiratório, que também faz parte do sistema digestório. E a sexta, que é a última questão, ok? Na respiração pulmonar, o oxigênio que a gente inspira, ele percorre um caminho no organismo até chegar aos pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas. Identifique o percurso correto que o ar faz pelo sistema respiratório do corpo. Então, primeiro, na letra A, B, C, D, E, diz que a gente recebe, aqui é a parte externa do nariz, não é? Essas fossas nasais, elas ficam mais ou menos aqui. Beleza? Então, a gente inala, inspira esse ar pelas fossas nasais, e depois que a gente inspira, para onde ela vai? Para a faringe, para a laringe, para onde? Aí depois ela vai para onde? Para os brônquios, para as traqueias. Depois ela vai para onde? Depois ela vai para onde? Antes de chegar no pulmão. Ok, pessoal? Então aí vocês podem tomar como base para responder esta questão, ok? Bem rapidinho. A página 36 mesmo do livro de vocês, que explica esse processo de entrada do ar e por onde ele passa, né? Essa figura da moça esticadinha assim tem dizendo exatamente por quais órgãos esse ar passa para chegar no pulmão, ok? Um abraço, estou à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas, fiquem com Deus. No final da nossa aula de hoje, que é sexta-feira, o professor vai estar disponibilizando um livro de leitura deleite para que vocês se deleitem em leitura no final de semana. Um abraço, Deus abençoe a vida de vocês.